Se nós alongarmos um músculo biarticular em suas duas extremidades ao mesmo tempo, nós colocaremos o músculo em uma insuficiência passiva. Isso significa que, à medida que a musculatura, depois de uma determinada amplitude, ela continuar sendo alongada nas suas duas extremidades, o acoplamento de actina e miosina vai ser comprometido em função do distanciamento deles, né? A miofibrila vai ficar muito alongada e comprometendo assim a perfeita ou a ideal contração muscular. Ao passo que, se nós encurtarmos um músculo em suas duas extremidades, a actina e miosina, a contração muscular, ficará também comprometida, porque não haverá espaço para a completa contração, né, das pontes transversas. Então, músculos muito alongados ou muito encurtados nas suas extremidades, encurtamentos e alongamentos concomitantes, fazem com que o músculo entre em uma fraca força contrátil. Então, uma perda de força, perda de capacidade de tensão através da contração. Então, pegando esse tópico, vamos analisar aqui então o agachamento, modelo no qual a gente considera como sendo o ideal, né, em termos de amplitude e postura. Então, no primeiro exemplo, nós vemos que um dos músculos principais atuantes seria o dorsal. Ele se encontra devidamente estirado, ele se está encurtado no seu posicionamento distal, né, na sua amplitude distal. Ele se encontra encurtado e no seu quadrante proximal ele se encontra alongado. Então, à medida que a porção distal estabiliza, ajuda a estabilizar o tronco, sustentar a postura, a porção proximal ela se movimenta e se alonga, né? Então aqui está no comprimento tensão muscular ideal, encurtado numa extremidade e alongado na outra, estabilizando, movimentando. Okay? No próximo exemplo, nós pegamos aqui o quadríceps. A gente pode notar que, da mesma forma que o dorsal, a porção proximal do quadríceps se encontra encurtada, estabilizando, enquanto a distal se movimenta e se alonga, entrando novamente num comprimento tensão ideal para a produção de força. E assim por diante. Nós vemos que o posterior de coxa também, na sua porção distal, ele se encurta e estabiliza, enquanto em sua porção proximal ele se alonga e movimenta. Dando sequência aqui, temos a panturrilha, que também se encontra encurtada em sua porção proximal, movimentando, alongando na sua distal. Na questão do glúteo, ele meio que alterna essas duas funções. Ora ele alonga na proximal, ora se alonga na distal, à medida que vai o tronco e o quadril movimentando. Okay? Então, esse é um dos grandes motivos pelos quais nós indicamos e colocamos como sendo essa postura adequada para a execução do exercício de agachamento livre, né? Uma postura a ser adotada quase como uma regra, ok?